Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conversar um pouco sobre alguns contos de assombro do Machado de Assis, dessa coletânea aqui, que se chama Assombrações do Cosme Velho, Contos Obscuros de Machado de Assis. Essa coletânea saiu pela Edições Livre essa semana, inclusive. A Edições Livre é um selo da SEDET que busca trazer obras em domínio público em edições mais caprichadas, tem uma introdução. Aqui também tem a tradução de O Corvo, do Edgar Allan Poe, pelo Machado de Assis. Então é uma ediçãozinha assim simples, mas bem feita, bem caprichada. Mas lembrando sempre que todos os contos de Machado de Assis, tudo que ele escreveu, romances, enfim, tudo que tem de Machado tem na internet facinho e gratuito, porque está em domínio público. Então não tem desculpas para não ler Machado. E Machado é o maior escritor da história da literatura brasileira. Eu acho que não tem muita discussão em relação a isso. E eu não sou muito de contos, mas como eu falei já em alguns vídeos aqui desse mês, como é o mês de outubro, o mês do horror, uma coisa mais temática, eu quis ter um contato maior também com esse tipo de literatura. E eu achei muito bom, justamente veio a calhar esse lançamento aqui da Edições Livre, porque trouxe os contos que têm essa temática mais de mistério, de horror, que foram escritas pelo Machado. E, embora eu não seja muito de contos, eu já tive contato com outros contos do Machado de Assis, e todo conto dele é sempre genial, sempre tem uma camada além daquilo que você está lendo, sempre tem uma análise que você pode fazer, assim. Eu gostei muito dos contos que estão aqui e quis então trazer um pouquinho deles para vocês no vídeo de hoje. Vou comentar brevemente sobre cada um deles. O primeiro conto que tem nessa coletânea aqui é A Igreja do Diabo, de 1884. Esse conto eu nem acho que seja possível comentar sobre ele sem nenhum spoiler, porque ele tem uma premissa muito básica, e a premissa já está no título, né? A ideia aqui desse conto é que o diabo quer abrir a própria igreja. Ele cansou de trabalhar de forma desorganizada, de tentar as pessoas, assim, individualmente, e ele achou muito legal, assim, essa estrutura de igreja que as pessoas vão lá e dizem que vão fazer o bem e ficam rezando por aquilo, tem todos os seus rituais, mas no fim elas sempre acabam cometendo seus pecados aí na surdina, às escondidas. Então ele quis reverter essa ordem, fazer uma igreja em que os pecados fossem buscados pelas pessoas. As pessoas vão lá e rezam e buscam justamente cometer os seus pecados. E esse conto é todo narrado em terceira pessoa também, mas com esse aspecto fantástico, esse aspecto sobrenatural, que tem as conversas entre o diabo e Deus. E Deus, enfim, toda conversa que se tem entre diabo e Deus, e em obras especialmente literárias, né? Deus sempre é muito permissivo, permite que o diabo faça suas coisas, e Fausto é o mais memorável dos seus exemplos, mas ele sabe que no final das contas ele vai vencer, né? Então não é muito diferente aqui. O que acontece é que a reversão da ordem que o diabo propõe faz a reversão da ordem humana, e todo humano é coberto de contradições. A vida humana é essa contradição eterna, e é justamente isso que o conto traz para nós, porque o que acontece é que os seres humanos começam a cometer coisas boas, cometer bondades na surdina. É como se todo ser humano não pudesse, de alguma forma, deixar de cometer pecados, mas também não pode deixar de fazer o bem. Então essa é a ideia desse conto. A ideia do conto é mostrar a dualidade humana e ter essa crítica também ao moralismo, né, que é muito presente nas obras do Machado também, especialmente nas suas obras realistas, né? Então é interessante que tem isso num conto, que tem um aspecto fantástico e sobrenatural, mas que, no fim, essa é a premissa. É um conto bem interessante, mas eu confesso que esse conto também inicia outra coletânea de contos de mistério aí do Machado de Assis. Eu acho que isso pode causar uma certa quebra de expectativa, porque não tem nada de assustador, de muito mistério. É uma coisa, assim, mais simples nesse aspecto, e só tem esse aspecto sobrenatural e fantástico que eu comentei mesmo. Mas, enfim, é um ótimo conto também, e dá pra ter essa discussão mais filosófica. Eu acho que é o conto mais filosófico, assim, que tem aqui nessa coletânea. O segundo conto é A Causa Secreta, de 1885. Eu já tive contato com esse conto, eu acho que foi na adolescência, na época do vestibular, talvez até tenha lido para o vestibular mesmo. E eu lembro que eu tive um choque, assim, meio grande, porque é um conto que é sobre sadismo, é um conto, assim, bem macabro mesmo, e não era algo que eu esperava do Machado na época. Então foi legal ter essa releitura e ter esse contato mais direto, mais minucioso com esse conto aqui. E esse conto basicamente vai nos narrar, novamente em terceira pessoa, com um narrador onisciente, que, enfim, é bastante presente nas narrativas do Machado de Assis.
E vai contar a história de 3 pessoas, basicamente, Fortunato, Garcia e Maria Luísa. Fortunato e Maria Luísa são um casal, Fortunato é um pouco mais velho, é um médico. E o Garcia, ele vai conhecer o Fortunato porque ele está começando a estudar medicina também. Eles se encontram aí numa situação em que o Fortunato acaba ajudando uma pessoa que apanhou muito na rua, passou por algum problema ali, estava todo ensanguentado. E o Garcia, ele vai achar muito memorável da parte do Fortunato, assim, acha que ele é muito benevolente, porque ele cuida daquela pessoa que nem conhece, enfim, e ajuda ele como médico também. Mas a gente acaba analisando o Fortunato, e ele é um personagem bastante interessante desse conto, porque as nuances que ele vai trazendo mostra que, na verdade, ele simplesmente tem prazer em ver as pessoas sofrendo, e é por isso que ele é médico. Por isso também o nome do conto, né, A Causa Secreta. Nem tem como comentar esses contos sem dar spoiler, né, então espero que vocês não considerem isso um empecilho, porque, enfim, todo conto do Machado de Assis, não importa se você sabe ou não, sempre vai valer a pena a leitura. E esse tem uma cena de tortura de animal, que é um rato, mas não deixa de ser um animal, que é assim, tenebrosa, é horrível ler. E eu lembro que esse foi o meu maior choque em relação à minha primeira leitura. E é com essas coisas que você vai percebendo que o Fortunato é um sádico. E a Maria Luísa acaba contraindo uma doença e você vê que o Fortunato, ele tá sempre por perto, cuidando, talvez, não só pela questão de ser a esposa dele, e termina com a gente descobrindo que o Garcia e a Maria Luísa meio que criaram um laço um pouco mais forte do que apenas a amizade, mas eles não viram amantes nem nada do tipo. Só que a morte da Maria Luísa, por conta dessa doença, acaba mexendo muito com o Garcia. E aí a cena final desse conto é o Garcia se despedindo do corpo e o Fortunato sentindo prazer ao ver aquilo. Não fica com ciúmes do Garcia, sim, fica muito feliz porque ele está sofrendo. Então é um personagem, assim, muito bizarro, num conto bastante bizarro, mas enfim, também muito bom. O terceiro conto é o meu preferido até agora e eu estou obcecada por este conto, que é O Capitão Mendonça, é um conto de 1870 e dá para chamar de conto de ficção científica de Machado de Assis. Eu achei isso muito interessante. Basicamente vai contar a história do Amaral, e esse conto é narrado em primeira pessoa. O Amaral, ele teve alguma desilusão amorosa, um problema amoroso, então ele vai pro teatro para ver aí uma representação, enfim, bastante dramática e tal. Só que ele não tá prestando muita atenção naquilo, ele tá só tentando fugir da sua realidade, né? Então ele tá lá assistindo e em determinado momento ele é interpelado por esse Capitão Mendonça e ele até sabe o nome do Amaral, ele acha bem esquisito assim, mas o Capitão Mendonça explica que esteve no exército com o pai do senhor Amaral, por isso que já sabia o nome. Só que o Capitão Mendonça é chamado aí por outras pessoas que também estavam naquele teatro e precisa sair, mas diz pro Amaral que vai voltar ali a pouco para conversar melhor com ele, né? E o Capitão Mendonça parece uma figura assim meio esquisita. Acaba que o Amaral tira ali um cochilo, porque ele não estava prestando muita atenção mesmo na cena, né? Como eu já falei. Só que ele é acordado pelo Capitão Mendonça, convidando ele para jantar, assim, do nada, e meio que não aceita um não como resposta. Então ele vai na casa do Capitão Mendonça para jantar e acaba conhecendo lá a filha do Mendonça, que é a Augusta. E a Augusta, assim, traz um orgulho muito grande pro Capitão Mendonça, de uma forma até meio esquisita, assim. Ele parece maravilhado com o que ela faz e com os gestos dela. Mas o Amaral acaba se apaixonando um pouco por essa menina, porque ela é muito bonita, tem os olhos muito bonitos e tal, enfim. Em determinado momento, eles estão sentados ali numa sala e o Capitão Mendonça pergunta pro Amaral se ele achou o olho da filha bonito, se ele gostou do olho dela. E ele fala sim, achou muito bonito, ela muito bonita também. E aí o Capitão Mendonça pergunta se ele não quer aqueles olhos. Aí ele acha uma pergunta muito esquisita, né? Ele fica, claro, eu adoraria ter, né? Mas enfim, se fosse possível, eu sei que não é. Acaba que a menina abaixa assim a cabeça e o Capitão Mendonça vai lá e tira os olhos dela. Ela tira os olhos assim, coloca na mão e entrega pro Amaral. E ele fica horrorizado com aquela situação, fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo? E o Mendonça explica que a Augusta foi uma criação dele. É quase um Frankenstein da vida, assim, né? O Dr. Victor Frankenstein. Ele criou a filha e criou a perfeição, assim. E ela é vaidosa, enfim. Ele explica todos os elementos físicos e químicos que precisou colocar naquela menina ali para que ela saísse dessa forma. Ele acha tudo aquilo muito esquisito, o Amaral, mas ele continua ali porque ele realmente está se apaixonando por aquela menina e ela é muito boa. E ele fica pensando, meu Deus, será que é moral isso, né? Porque
ela não é um ser humano de verdade, né? Enfim, mas ele acaba cedendo a ela e acaba aceitando se casar com ela. Ele vai fazer algumas visitas ali naquela casa em alguns dias, mas ele acaba decidindo se casar com ela. Só que para se casar com ela, ele precisa se tornar um gênio. Ele vai precisar passar por uma cirurgia ali, por um experimento do Capitão Mendonça. E esse final eu não vou contar, porque eu acho que vale a pena, porque assim, eu amei esse conto, eu achei sensacional, assim. Tanto esses elementos como a própria narrativa e a forma que o Machado dá o desfecho dessa história. Recentemente eu resenhei aqui o Médico Monstro, tem também de Frankenstein, que saiu em 1818 na primeira versão, mas o Médico e o Monstro vai sair só em 1886. E esse é um conto de 1870, então eu achei incrível como o Machado, assim, se mantinha também nas tendências da época, né? Essa coisa da ficção científica e da criação e criatura, enfim, era uma coisa muito recente e que Machado também está inserido. E esse conto não é tão comentado, eu não achei ainda em outras coletâneas, eu achei maravilhoso esse conto. Então fica aqui a minha recomendação, tem PDF, leiam, porque vale a pena. E todos esses contos, inclusive, vale dizer, tem aí cerca de 20 páginas, dá para ler rapidinho, tranquilamente, e 20 páginas aqui nessa edição, que é menorzinha e que tem uma ótima diagramação, diga-se de passagem. Outra coisa que vale mencionar também em relação a esse conto é que ele tem uma referência direta a Hoffmann, a outro conto, inclusive, de Hoffmann, que, se eu não me engano, é Homens de Areia, que tem alguma coisa nesse sentido também de criação de um ser humano, né? E esse conto tem na coletânea de contos fantásticos escolhidos pelo Ítalo Calvino, que sai para aquela coleção listradinha também da Companhia das Letras. Então fica aqui também a indicação. Essa intertextualidade que o Machado também traz em suas obras, ele traz referências à mitologia, enfim, é um autor completo mesmo, né? O quarto conto, também de 1870, é A Vida Eterna, e esse é um conto diferente, às vezes chega a ser cômico, assim. Tem outro conto também mais pra frente que tem esse ar também. E esse conto, ele trata sobre um ritual canibal. Então ele é assim, bem diferentão também. Ele também tem essa mesma pegada de pessoa que é interpelada por um homem do nada, e nesse caso aqui, o personagem, que também é um narrador em primeira pessoa, ele tá em casa com um amigo e simplesmente recebe a visita de um cara desconhecido, completamente do nada, que vai levar ele, então, para casar com a filha dele. Vai dizer assim, ou você vai se casar com a minha filha, ou você morre, e mostra um revólver. Enfim, é uma viagem muito doida também esse conto. E ele é levado ali para uma casa, e a filha do homem também é muito bonita. Ele é um cara mais velho, esse nosso narrador, ele já tem 70 anos, então ele fica achando tudo aquilo incrível, assim, como ele vai ganhar uma noiva, uma esposa muito nova e muito bonita. Só que esse personagem, que é o Camilo, ele acaba descobrindo, então, que, na verdade, ele simplesmente faz parte de um ritual do Tobias, que é esse cara que foi à casa dele, que é o pai da menina muito bonita, em que ele e os seus vários amigos que estão presentes aqui naquela casa onde ele é levado, onde tem toda uma festa já formada, são pessoas que estão vivendo uma vida eterna, e eles têm vida eterna justamente porque precisam matar e sacrificar uma pessoa de mais de 60 anos, a pessoa tem que ser assada no forno e comida depois, uma coisa assim muito doida, muito tenebrosa, e quem conta isso para ele é justamente a esposa, né, dizendo, olha, você já é o quinto marido, porque todo ano eles têm que fazer isso para conseguir a vida eterna. Esse também é outro conto que eu não vou contar para vocês no final, mas como eu falei, ele tem esse quesinho de cômico, assim, e eu acho incrível como o Machado consegue misturar esse ar de mistério, esse ar de horror, que ele te conta mesmo as descrições, assim, dessas coisas terríveis acontecendo, com um pouco de alívio cômico. O próximo conto é O Cem Olhos, de 1876. Eu acho que esse é um pouquinho mais famoso, até aparece mais assim, né? E esse é aquele famoso conto de história dentro da história. Isso também é bem comum em contos de mistério, de horror, né? Até tem A Volta do Parafuso, do Henry James, que é famoso por ser assim nesse formato. Então, nesse a gente começa com um grupo de amigos tá reunido ali, conversando sobre coisas sobrenaturais. A gente observa que tá tendo ali um leve flerte entre alguns personagens. E aí, um deles, que é o Desembargador Cruz, ele vai contar uma história que ele jura que é verdade e que tem essa coisa fantasmagórica. Esse também é um conto com elementos góticos, que traz assim a coisa da decadência, que coloca essas figuras pitorescas, fantasmagóricas e dúbias,
porque nesse caso o desembargador Cruz vai contar de uma época em que ele ainda estava na faculdade, então ele fica ali numa hospedaria, uma coisa assim, que é bem decadente mesmo, e ele tem um vizinho que se chama Damasceno, é um cara que parece que tá ficando louco. E é muito interessante como Machado também brinca muito com a loucura, né? E isso fica mais nítido ainda em O Alienista, que é uma obra maravilhosa e cheia de camadas também merece ser lida. Mas enfim, voltando aqui para o nosso conto Sem Olhos, o Damasceno, ele fala uma série de barbaridades, assim, tem umas teorias meio esquisitas, mas ele acaba pegando uma doença, ele fica de cama, e o Cruz, ele se torna um amigo dele, porque ele não tem outras pessoas a quem recorrer, então o Cruz vai ficar com ele enquanto ele está doente. Tem até um trecho um pouco macabro que eu queria ler para vocês, só para a gente ter um pouquinho de descrição de Machado de Assis, né? Isso há de acabar cedo. Sabe o que é a morte? Imagino. Não, não sabe. A morte é um verme de duas espécies, conforme se introduz no corpo ou na alma. Mata em ambos os casos. Em mim não penetrou no corpo. O corpo geme porque a doença reflete nele, mas o verme está na alma. Nela é que eu sinto o roer todos os dias. Pois matemos o verme, disse eu, apresentando-lhe uma colher de remédio. Damasceno olhou para o remédio para mim e sorriu, com uma expressão de tranquilo ceticismo. Pobre moço, disse ele depois de alguns instantes de silêncio. Enfim, só um vislumbre das descrições aqui de Machado de Assis, né? Porque, enfim, é sempre genial. Mas, enfim, o Damasceno vai contar ali no seu leito de morte pro Cruz que ele ficou assim, né, desse jeito e sem amigos, porque em determinado momento ele se apaixonou por uma moça e essa moça era casada com um cara que era muito ciumento, assim. Então ela não olhava para outros homens, ela não tinha coragem de olhar e ela nunca olhou para ele. Só que, enfim, eles começam a ficar mais retraídos e o Damasceno fica preocupado com essa moça, até que em determinado momento ela vai olhar para ele e ele vê que o marido viu isso, né, e descobre isso, fica transtornado, enfim, o Damasceno sai ali, foge daquela situação. E dias depois ele descobre que a moça ficou muito doente. Ele fica se perguntando, né, se será que o marido não fez alguma coisa, ele começa a se sentir culpado, preocupado e vai atrás deles. E ele descobre que o marido simplesmente queimou os olhos dela com ferro. Então ela não tem mais olhos. Isso o título do conto, né? E ela só tem aquela cavidade. E nesse momento, o Cruz, que tá ouvindo a história, ele vê o fantasma daquela mulher sem olhos. Também é um conto meio tenebroso, assim, a narrativa, as descrições são sensacionais. Então aqui nós temos uma história dentro da história, dentro da história. Então fica aquela coisa de fidelidade, né? Mas esse conto em específico tem um final aberto. Então a gente fica sem saber exatamente qual que era a verdade em si daquela história. Mas o mais interessante é que eu comentei com vocês no início, e eu nem tinha notado direito isso, depois que eu fui ver algumas análises desse conto, que lá no início tem uns personagens flertando, e a personagem que tá flertando é casada. E aí, no final desse conto, o Cruz pergunta para ela se ela ainda não acredita em fantasmas, o que ela acha dessas coisas. Então, assim, tem uma crítica ao adultério velada em toda essa história, toda essa narrativa construída em várias camadas. É um conto, assim, incrível também, com muitas coisas para serem discutidas, né? Mais uma vez, a presença daquela crítica e da moralidade que a gente vê em muitas obras do Machado. Por fim, o último conto é Um Esqueleto. Um Esqueleto de 1875, eu acho que é o mais, assim, de alívio cômico. Ele é muito bizarro, é muito fora da realidade, assim. E também tem um final com uma mudança, uma quebra de narrativa, que eu acho incrível. E nesse caso aqui nós temos, mais uma vez, história dentro de história. E a história que é contada é do Dr. Belém. O Dr. Belém, ele tinha o esqueleto da esposa guardado. Ele vai se casar novamente com uma moça também mais nova. Observe o padrão, né, que acontece assim, em vários contos. E ele vai começar a fazer as refeições na mesa com a mulher e com o esqueleto. Ele explica que ele fica com as duas esposas na mesa porque ele matou a primeira esposa no arrombo de ciúmes. E aquilo é para deixar a segunda esposa sabendo, assim, e de olho no que estava fazendo. Enfim, é uma coisa, assim, muito bizarra. Esse conto também tem uma referência direta a Hoffmann. Hoffmann, mais uma vez citado, então acho que Machado de Assis adorava esse escritor, né? Mas, enfim, também sem dar muitos detalhes, porque eu acho que esse vale a pena pegar o
plot, assim, no final do conto. Enfim, só para fazer um apanhado geral do que tem em comum em todos esses contos do Machado, né? Essa coisa do sobrenatural com um quê de realidade aparece em todos esses contos, né? A maioria deles é narrada em terceira pessoa, alguns em primeira. Essa coisa da história dentro da história também, eu achei algo bem típico, né, dessa literatura de horror. Então, o Machado soube brincar com isso de uma forma também genial. As histórias são sempre sem linearidade, é sempre um vai e volta, sempre tem alguma coisa de sonho, uma pessoa que dorme e acaba acordando em uma situação sobrenatural. Enfim, tudo isso também são jogadas do Machado que ele vai colocando nesses contos e que com certeza funcionaram muito bem. Eu achei incrível. E todos eles também sempre têm uma crítica social ou uma crítica aos costumes da sociedade de sua época. Ele sempre tenta retratar isso em suas obras, né? Isso é bem evidente também em Machado de Assis. Enfim, só um breve apanhado aqui dos contos assombrosos do Machado de Assis. Quero mais uma vez recomendar a coletânea de contos, mas qualquer coletânea de contos, sinceramente. Eu tenho também aqui a da Martin Claret, que são contos essenciais, mas esse livro aqui tem uma coletânea um pouco diferente, né? Tem essa temática e eu achei uma ótima forma de compilar essas temáticas aqui. Mas, novamente, recomendo que vocês leiam os contos do Machado, que estão todos em domínio público. Você consegue encontrar todos os que eu citei aqui facilmente, fazer a sua leitura e comentar também. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe uma curtida, deixe seus comentários, lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.